Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. A água de reuso se tornou um bom negócio, principalmente nos períodos castigados por severas secas. Quem nos fala sobre esse tema é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. À medida em que a água passa a ser um insumo caríssimo e altamente escasso, muitas empresas produtoras e de serviços passam a utilizar nos seus processos produtivos a água através do seu reuso. Com investimentos relativamente pequenos, algo entre 50 e 100 mil reais, já é possível a uma empresa pequena ou média tratar seus efluentes e reutilizá-los em suas atividades, gerando uma grande economia no valor pago pelo consumo de água, que pode chegar em alguns casos a 50%, fazendo com que o retorno desse investimento em reuso de água se dê em pouquíssimo tempo. Além do mais, todo o lodo produzido no processo de tratamento dos efluentes pode ser utilizado como subproduto. Dependendo do tipo de atividade da empresa, haverá lodos diferentes. Alguns poderão ser utilizados na agricultura como adubo e outros na construção civil, servindo neste caso para a produção de tijolos ecológicos ou até mesmo da própria argamassa do concreto. Muitos shopping centers já adotam o tratamento dos efluentes dos esgotos gerados por esse estabelecimento, notadamente pela praça de alimentação, para reuso posterior desta água tratada nos vasos sanitários, na limpeza de pisos, no ar-condicionado e na rega de seus parques e jardins. Só em uma unidade de um shopping em São Paulo, a conta de água caiu de 80 mil para 20 mil reais mensais, gerando uma economia de 2,5 milhões de reais em 3 anos. Em Itapevi, no estado de São Paulo, apenas uma indústria química, instalou um processo de tratamento de água de reuso e produziu 9 milhões de litros de água por mês, utilizando-a nos seus próprios processos e o excedente doando à prefeitura, de tal forma que a comunidade, a prefeitura e a indústria todos saíram ganhando. A prefeitura utiliza esta água para lavar ruas e regar parques e jardins. Há também o maior projeto de água de reuso na América Latina, que é o projeto Aquapolo da Sabesp, uma empresa de tratamento de águas de São Paulo, em parceria com a iniciativa privada, que distribui água de reuso para 10 indústrias do ABC paulista. A capacidade do sistema é de 1.000 litros de água de reuso por segundo, o que daria para abastecer uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. A produção de água de reuso poderia ser ainda bem maior, mas infelizmente no Brasil a legislação não é suficientemente clara em relação à utilização da água de reuso, o que acaba trazendo insegurança jurídica para muitas empresas. O fato é que essa insegurança acaba atingindo a todos e no Brasil o uso da água de reuso não é mais do que 0,1%, quase nada, enquanto que em Singapura chega a 30%, na Europa os diversos países têm entre 40% e 50%, e em Israel chega a 70% da água aproveitada para reuso. Em suma, no Brasil, evitar o desperdício de água é recomendável, mas não é suficiente. Precisamos mais, muito mais, e há um longo caminho a ser percorrido que pode ser preenchido através do reuso da água. Tami, como funciona a cobrança pelo mau uso da água? A
cobrança pelo uso da água se baseia em dois princípios: princípio usuário-pagador e princípio poluidor-pagador. Dentro do princípio usuário-pagador, a cobrança é quase irrisória, ou seja, aquela pessoa ou aquela empresa que capta a água, mas a devolve em boas condições, em iguais ou até em melhores condições do que captou, nada paga, ou paga um valor apenas simbólico. Situação completamente diferente é a cobrança pelo mau uso da água, a cobrança daquele que polui, dentro do princípio poluidor-pagador. E esta cobrança precisa ser tão alta a ponto de desestimular estes comportamentos poluidores deletérios. Ou seja, precisa ficar mais barato tratar os efluentes para não jogá-los no rio do que continuar poluindo. Só assim a cobrança pelo uso da água deixa de ser um instrumento meramente arrecadatório para se transformar num instrumento de gestão. Professor, eu sei que o Brasil é rico em água doce, mas eu gostaria de saber se corremos risco de escassez de água. Sem dúvida, o Brasil é uma das maiores reservas de água doce do mundo. No entanto, é uma água muito mal distribuída. 80% fica na região amazônica ou em grandes rios, como São Francisco, Paraná, Paranapanema, Grande, Araguaia e Tocantins. Nas demais regiões, a situação não é confortável. E nas regiões metropolitanas é muito desconfortável. Nessas regiões, fica-se torcendo por chuva para encher os reservatórios e conseguir abastecer toda a população, milhões de pessoas que vivem nessas regiões metropolitanas durante o ano inteiro. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre o consumo de água no Brasil e no mundo. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. 100 anos antes de Cristo, um homem consumia 12 litros de água por dia para satisfazer as suas necessidades. O homem romano aumentou esse consumo para 20 litros diários. Já no século XXI, a média de consumo do brasileiro é de 200 litros por dia, mas algumas pessoas chegam a consumir até 800 litros de água diariamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que contraíram moléstias causadas por água contaminada. Mais de 25 tipos de doenças estão relacionadas à água. O Viver Sustentável está de volta. Assista agora uma matéria sobre o consumo de água no Brasil e no mundo. Além de precisarmos da água para suprir as nossas necessidades básicas, como alimentação, higiene, produção de energia, a água é absolutamente indispensável, também no processo de industrialização, na agropecuária, no turismo, enfim, em toda a produção de riquezas e no processo de desenvolvimento socioeconômico. No entanto, a poluição dos lençóis freáticos, o desmatamento, o uso irracional dos recursos hídricos tem levado à escassez de água em muitas regiões do planeta. A água não vai acabar, né? Isso é uma coisa que a água que existe no planeta é um volume de água só. O que vai acabar, o que vai ficar difícil é o nosso acesso à água pura, de boa qualidade, né? Nós vamos estar poluindo a água cada vez mais e esse acesso vai ficar cada vez mais difícil. Em alguns lugares do mundo, essa questão de tempo também tem a ver com aonde, né? Em alguns lugares do mundo, esse problema já existe. O acesso à água pura já não satisfaz mais as necessidades da sociedade. A África passa por problemas gravíssimos relacionados a isso, as regiões do Saara e abaixo do Saara têm problemas gravíssimos em relação ao acesso à água potável de boa qualidade. Aqui no Brasil, a gente sofre com problemas de água pontualmente no Rio Grande do Sul. Agora mesmo, há pouco tempo, você tinha uma seca terrível no Rio Grande do Sul, que chegou em algumas cidades, ter racionamento da água para usos não domésticos, né? Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechar a torneira para escovar os dentes,
a água que vai ser economizada só nesse pequeno gesto, fechar a torneira para escovar os dentes, é a água que cai pelas cataratas do Iguaçu por 12 minutos. Então, mesmo um grupo que não é a população do planeta, 1 milhão de pessoas, é 6 mil avos do que é a população do planeta. Durante só um mês, não estou falando em 1 ano, 10 anos, a vida toda, conseguiria fazer um efeito enorme, um impacto enorme. Fora o problema de escassez, existe uma coisa que nos preocupa imensamente hoje, que é a contaminação química de todos os reservatórios de água pelos dejetos que levam também hormônios femininos. Por incrível que pareça, a mulher elimina hormônios dela e de uso de anticoncepcionais, que atualmente está num crescendo muito grande, e não há como as companhias de tratamento de água eliminarem esses elementos químicos. As companhias que tratam a água, elas eliminam seres vivos, bactérias, parasitas, algas, etc. E, naturalmente, controlam o pH da água para ficar menos ácido ou menos alcalino. Agora, o derramamento de hormônios femininos sintéticos estão impregnando o organismo de homens e também de mulheres. Então, isso está trazendo uma série de consequências a médio e longo prazo que se traduzem em doenças, se traduzem em más formações de fetos e, naturalmente, muitos estudos estão sendo e serão feitos para tentar se resolver esse problema. Sabemos que a água é um elemento vital para todos os seres vivos. E até onde o conhecimento científico avançou, o planeta Terra é o único no universo que dispõe de água em quantidade suficiente para o consumo humano, para as atividades agrícolas e industriais, sem a necessidade de complexos mecanismos de extração e de purificação. Estudos, no entanto, apontam que o crescimento populacional e o uso irracional dos recursos hídricos já coloca hoje em risco a sobrevivência de milhões de pessoas. E a ONU estima que no futuro próximo, 2 bilhões de pessoas sofrerão graves consequências da escassez de água e da falta de saneamento básico. Todos os dias, milhões de pessoas fazem tudo sempre igual. Água para beber, água para cozinhar, água para lavar o quintal, lavar a louça, regar as plantas. Mas na rotina desses gestos tão comuns, muitas vezes a gente não percebe o quanto a água é preciosa. Mais do que isso, a gente nem imagina que um dia a água potável pode acabar e que essa preocupação acompanha o homem há muito tempo. 7.000 anos atrás, na Suméria, já se preocupava em armazenar a água dos rios em açudes de argila. No Egito Antigo, surgiam os primeiros canais de irrigação. Em 2500 a.C., a Índia se torna pioneira na construção de um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. Mais tarde, os aquedutos entram na paisagem da antiguidade. O desafio da época era tornar a água potável e combater as doenças. Idade Média, período das trevas. A peste arrasa a Europa. A água está contaminada. O esgoto corre a céu aberto. As doenças se alastram. A Revolução Industrial incha as cidades, mudam os hábitos de higiene, cresce o consumo. A água passa a ser motivo de guerra. A guerra entre Israel e países árabes também está ligada à disputa pela água. Atualmente, 40 conflitos entre países estão relacionados à questão de escassez de água. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e imprópria para o consumo. 3% é água doce e desses 3%, somente 0,007% é encontrada em áreas de fácil acesso ao homem.
Professor Tami, qual a importância das matas ciliares para a preservação dos recursos hídricos? Veja o nome, matas ciliares. Como os cílios que protegem os olhos. E é exatamente isto que acontece. As árvores, ao longo dos cursos d'água, os protegem. De que forma? Em primeiro lugar, as raízes destas árvores dão consistência à terra, diminuindo o assoreamento. Em segundo lugar, essas raízes ajudam no processo de filtração para manter e melhorar a qualidade da água. E em terceiro lugar, como uma barreira para eventuais práticas agrícolas mal conduzidas que possam afetar a qualidade desta água. Professor Tami, o que é a gestão compartilhada de bacia e quais são os benefícios? Para enfrentar problemas ambientais, nós temos que atuar concomitantemente em 3 vertentes: legislação, investimentos e gestão. Primeiro, legislação resolve o problema para o futuro. Leis que preservem a natureza não revertem o que já foi degradado. Daí a segunda vertente, investimentos. E quanto mais eu demorar, mais vultosos serão esses investimentos para corrigir situações que degradaram o ambiente. Mas tudo isso ainda é insuficiente. Mesmo que eu tenha leis e faça vultosos investimentos, eu não vou conseguir resultados satisfatórios se eu não tiver a participação, a cogestão de todos os envolvidos no nível da bacia. E é por isso que surge a terceira vertente, gestão compartilhada e conscientização ambiental, para que haja participação, descentralização e integração nas decisões que vão proteger esta bacia. Não perca no próximo bloco uma matéria sobre tratamento de esgotos. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: sabendo que uma pessoa de 70 quilos possui em seu corpo aproximadamente 49 litros de água, qual seria a quantidade ideal de água que ela precisaria repor diariamente em seu organismo? Letra A, meio litro, B, 1 litro, C, 2 litros ou D, 2 litros e meio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos litros de água uma pessoa de 70 quilos precisa tomar para se hidratar diariamente. A resposta correta é a letra D, 2 litros e meio. O Viver Sustentável está de volta e vamos assistir agora uma matéria sobre tratamento de esgotos. A estação de tratamento de esgoto, localizada em Barueri, interior de São Paulo, atende a uma população de quase 5 milhões de pessoas. Aqui chegam cerca de 820 mil metros cúbicos de esgoto por dia, um volume equivalente a mais de 430 piscinas olímpicas. A estação de tratamento do Barueri, ela consiste no tratamento biológico. O principal objetivo dela é separar o líquido do sólido, predominantemente esgotos domésticos e industriais. O sistema de tratamento de esgoto da estação Barueri da Sabesp consiste em 3 fases: a preliminar, a primária e a secundária. Na fase preliminar, todo o esgoto que chega para o tratamento vai para um poço e passa pelo sistema de gradeamento que separa os grandes sólidos, como pedaços de madeira e plástico, da parte líquida. Depois, o esgoto passa pela caixa de areia, onde é tirado o material mais denso, ou seja, mais pesado. Em seguida, o líquido vai para a pré-aeração. Nesta etapa, o esgoto começa a ser desinfetado. A fase seguinte do tratamento de esgoto é chamada primária. Os decantadores fazem a separação dos sólidos que estavam em suspensão na água através da sedimentação. A parte líquida segue para o tanque de aeração, conhecido como o coração da planta. Fornecendo oxigênio, os micro-organismos fazem o trabalho da depuração. Na fase secundária do tratamento acontece a decantação. Aqui ocorre a separação efetiva do sólido e do líquido. E então, a água está boa para ser destinada ao rio Tietê. Parte do efluente líquido, hoje,
ele é utilizado internamente, né? É uma água de reuso, ele passa por um pré-tratamento e é utilizada internamente e fornecida para as prefeituras, né? Como água de reuso, lavagem de ruas, regas de jardins. As 3 fases, preliminar, primária e secundária, têm como foco o tratamento da parte líquida do esgoto, mas durante o processo são gerados resíduos sólidos. O lodo que sobra do processo vai para um aterro sanitário. Meu nome é Jax, sou técnico de impressoras e gostaria de saber qual é a diferença entre o lençol freático e aquíferos. Em primeiro lugar, é bom explicar que logo abaixo do solo, o solo onde nós plantamos as árvores, onde se cultivam as lavouras, logo abaixo há uma camada de basalto. Basalto é uma pedra dura, dura como pedregulho. A água bate nessa pedra e não penetra. Por isso é que recebe o nome de lençol freático a água que percolou, que afundou, que percorreu o solo e parou ali, freou acima do basalto. Quando alguém faz um poço, chamado poço caipira, para ir buscar água na profundidade, ele vai até o lençol freático, até aquele ponto onde há uma água acima do basalto. Já o aquífero é aquela água que fica abaixo do basalto, a mais de 100 metros, às vezes 200 metros, numa formação rochosa completamente diferente, que são os arenitos, pedras esponjosas, que retêm a água no seu interior e ali formam um mar, um imenso mar de água chamado aquífero. Para chegar até essa água, eu preciso mais do que um poço caipira, eu preciso de um poço chamado Poço Artesiano, nome que vem da cidade Artois, na França, onde esses poços foram inventados. São poços muito mais profundos, que chegam até o aquífero, furando o basalto. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 580. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 600. E PET, R$ 1.400. Nós, do Viver Sustentável, colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.